Aí, eu vou compartilhar também. Aqui é a união de duas gerações, geração Instagram e geração Facebook. Eu estou começando aí no Instagram. Eu sou da geração mais antiga, né? Não estou muito acostumado ainda com meu. Apesar que eu gosto mais do Instagram, viu? O Facebook ultimamente tem dado muito pau lá, muita complicação. Estamos iniciando nossa live de hoje, também aqui no Facebook. Hoje o bate-papo sobre jovens, né? PH, eu falei um pouquinho já contigo por que eu pensei em fazer esse bate-papo. Eu tenho estado bastante preocupado em produzir conteúdo de boa qualidade, dar voz a pessoas boas e fizemos várias lives já, temos mais 10 ou 20 já esqueduladas para frente, sobre crianças, sobre idosos, sobre saúde, sobre casais. Mas na minha cabeça eu falava assim, cara, tá faltando alguma coisa. Nós não estamos falando dos jovens, nós não estamos falando dos adolescentes. Tá certo que eles têm menos risco de morte, às vezes ainda não estão sendo muito afetados nos seus empregos, principalmente os adolescentes. Às vezes ainda alguns estão curtindo esse momento de ficar em casa nas aulas, mas de verdade, também estão sendo afetados. E eu acho que daqui para frente podem ainda ser mais. Então você que está chegando aí no nosso Facebook ou no Instagram, a pergunta que vai correr por esse tempo de conversa aqui com o PH Paulo Henrique Martins é líder do movimento Reino, lá na Igreja Plenitude Cristã em Santo André. Se você é dessa região e está assistindo essa live, esteja no nosso Facebook ou no Instagram, procure aí curtir o Instagram do Paulo Henrique. Ele tem feito um movimento muito interessante lá. Filho do apóstolo fundador lá da igreja e tem sido também um parceiro na caminhada e que Deus nos presenteou. Amo muito todos lá da Igreja Plenitude Cristã, foi um presente de Deus na minha vida, viu, PH? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. PH, só me ajuda aí. Não está vindo o som do seu áudio do computador. Se você puder aí, não sei se você mutou a saída e entrada junto. Desculpa, agora foi. Vamos lá. Oh, agora tá legal. Vamos lá. Pode continuar, desculpa. Imagina, estava falando que seu convite é uma honra, porque Fernando Lino é um cabra extremamente conhecido em toda a quebrada aqui do Grande ABC, região. O Fernando foi um cara que não é exagero dizer que Deus mandou para nos ajudar num tempo de muita dificuldade, desafio, de transição e de reencontrar nossa identidade, nosso propósito. Então, o Fernando foi um instrumento de Deus para nos ajudar. Então, é muito bom estar falando com você de novo, te ver ao vivo e a cores. Por favor, curte o Fernando, tem muito mais conteúdo. Isso aí, pessoal do Facebook também está conosco e eu queria começar um pouquinho a trabalhar essa primeira pergunta, PH. Na sua opinião, você que tem trabalhado com jovens, na sua opinião, a juventude cristã estava preparada? Nem os adultos estavam preparados, tá? Eu não estou aqui imaginando que os jovens, os adolescentes estivessem. A gente olha hoje uma série de questões, a gente sabe que nem os adultos estavam preparados, mas na sua opinião, o quanto que essa crise e esse isolamento pegou a nossa juventude, principalmente a juventude cristã, e o quanto você acha que está pegando isso? Bom, acho que a crise em si era algo completamente inimaginável até março.
apesar de ser algo que já tinha começado desde o início do ano, já por exemplo, no Oriente, né, China, etc. Mas, especialmente aqui no Brasil, acho que a gente custou muito a acreditar que algo do tipo a gente poderia viver algo do tipo, né? A gente sempre é um pouco mais cético com esse tipo de coisa. A gente acha que é coisa de outros povos. Então, nesse ponto de vista, eu acho que todos, inclusive os jovens, mesmo sendo uma geração extremamente conectada e atenta a todo tipo de informação de diversas fontes globais, ainda assim foi pega muito de surpresa de ter que viver um tempo de quarentena, de pandemia, coisa e tal. Me diz uma coisa, você acredita que a resposta que eles estão dando, eles estão conseguindo passar por esse processo de adaptação? Porque assim, a gente vê muito ainda negação do que está acontecendo. Eu acho que vocês estão aí perto de São Paulo, capital. Pode ser que vocês estão vivendo alguma coisa diferente, mas a nossa região aqui em Campinas ainda está num processo muito leve, graças a Deus. Hospitais ainda com sendo pouco afetado. A gente vê uma outra igreja conseguindo fazer um movimento e usar os jovens para abençoar os mais velhos, mas a maioria ainda está num processo ainda meio paradão, assim. Você também sente isso ou você acha que os jovens já estão começando a dar uma resposta a esse momento que estão vivendo? Toda vez que a gente fala de igreja cristã no Brasil é um desafio porque é algo muito, muito grande, né? A gente tem uma enormidade de igrejas e de teologias e de práticas, de doutrinas, então é algo muito grande. Agora, daquilo que eu tenho visto de perto, principalmente aqui em São Paulo, região metropolitana, a gente tem movimentos bem grandes de jovens. Os jovens eles já estão se reposicionando, né? Se reposicionando para não deixar, por exemplo, de ter as suas práticas relacionadas à igreja local, aos seus grupos de jovens, a como se alimentar nesse tempo, como estar conectado a uma igreja. A gente tem percebido, inclusive, até super no tempo, amanhã vai acontecer a segunda edição, vamos dizer assim, no Descend, aqui no Brasil. E vai acontecer de uma maneira completamente online. E o Descend foi no início do ano, em que era massivamente jovens, né, geração milenial aí, geração Z. Então, a gente já está vendo uma mega movimentação para amanhã também, a galera engajada, a galera participativa. Então, eu acho que os jovens, eles já são nativos da era digital e principalmente das redes sociais. Eles já estavam bem engatilhados nessa questão de buscar alimento, buscar engajamento, mesmo à distância. Então, apesar do desafio que ter que ser forçado a estar de quarentena, isolado, traz, os efeitos para essa geração, acredito eu, que sejam menores do que para as outras gerações, porque os jovens já estão sempre conectados, sempre atendendo. É só você ver, por exemplo, a quantidade de lives que a gente está tendo, por exemplo, via Instagram. É um negócio absurdo, mas se faz muitas lives porque tem quem assista essas muitas lives. Então, está tendo uma resposta, acredito que bem proporcional. Interessante, ó, o PH dando uma informação importante aí. Eu não estava sabendo, meus seguidores também acho que não. Amanhã, então, tem evento aí voltado para o público geral, mas também para os jovens, né? E depois eu vou pegar mais informações e compartilhar na juventude da nossa igreja para que eles possam participar. É até mais fácil de participar do que o outro, né? O outro tinha que ir no estádio, tinha às vezes sair da cidade, quem é do interior aqui, agora vai poder participar online, né? E a beleza da história é que, assim como foi o presencial, esse também a gente vai ter a representatividade de várias igrejas históricas, as igrejas novas, as igrejas pentecostais, todos representados por várias das suas lideranças, figuras mais relevantes. Então,
vão ser 12 horas, meio-dia à meia-noite. Então, adoração contínua, exposição da palavra, engajamento missionário. Então, vale muito a pena, sem dúvida. Que legal, que legal. Você que está aí conosco no Instagram, quiser fazer uma pergunta para o PH, fique à vontade, viu? Eu falo nas minhas lives que você pode perguntar o que você quiser. Não sou eu que respondo mesmo. Então, você pode perguntar, pode perguntar o que quiser agora, se eu vou saber responder. Eu lembro de um programinha que tinha do Jeremias Pereira que chamava Pergunte o que você quiser e eu respondo se eu puder. Exatamente isso. PH, nós temos falado também em algumas lives sobre essa questão da família, que em alguns momentos demonstrava estar com dificuldades no relacionamento. Olha, a menina mais linda, a adolescente mais linda do mundo, acabou de entrar na live do Instagram. Olha lá, Vitória Lino. Um beijo para Vitória Lino. Pai é pai, não tem isso. Sim, cara. Voltando para o nosso questionamento, PH, nós temos falado muito que a família tem sofrido muitas vezes esse momento de crise e de isolamento, porque ela está passando agora 24 horas, principalmente aqueles que não estão saindo de casa e uma série de coisas, juntas. E aí isso gera mais estresse, isso gera mais atrito, em alguns casos está piorando o relacionamento familiar. A pergunta é, o que você diria para o jovem que está vivendo isso dentro de casa, que tem os seus pais e que tem os seus irmãos menores, e às vezes estão tentando cuidar de crianças pequenas para o pai fazer home office? Que recado você daria? Como nós podemos trazer esse jovem para essa unidade familiar e não deixar ele lá naquela conexão, naquele celular, naquele consumo de rede social, às vezes até doentio, que ele possa criar e criar valor nessa família e juntos eles possam vencer melhor essa crise? A gente tem dado essa dica que eu vou falar, porque a gente na verdade está embasado em algumas outras ações que já tiveram muito sucesso, não só no nosso meio, mas global. Então, por exemplo, é amplamente conhecido aquele trabalho do pastor Batista das 5 linguagens do amor, sabe, Fernando? Sim. Amplamente conhecido, foi uma maneira muito, muito didática, muito gostosa de ir um pouco mais a fundo na questão de autoconhecimento e de conhecer o próximo. E o próximo realmente próximo, aquele que está em casa, o cônjuge, marido, a esposa, os filhos, enfim. Esse material deu muito certo porque apareceu como uma ferramenta, caiu como uma luva para as pessoas passarem a reconhecer melhor a si mesmo e o outro. Então, falar a linguagem do amor, de conseguir acessar o coração do outro de uma maneira mais certeira. Então, a primeira coisa que a gente, por exemplo, está ajudando muito a galera, inclusive essa semana os nossos pequenos grupos, eles estão usando essa temática, descobrindo a sua linguagem do amor das pessoas da sua casa. A gente também inventou as 5 linguagens do estresse. Você tem as linguagens do amor, e você também tem as 5 linguagens que faz o teu próximo ficar completamente irritado no dia a dia. Parece brincadeira, mas é muito sério. Então, por exemplo, cada ser humano é único e tem o seu sistema, mesmo aqueles que são mais despojados, eles têm um sistema despojado de ser. E aí a gente está incentivando a galera, e essa geração jovem, ela é uma geração que gosta muito de conteúdo, tanto que consome conteúdo um atrás do outro. Então, a gente está mostrando para eles a beleza que é conhecer um pouco mais a si mesmo e o outro. Então, descobrir, por exemplo, as maneiras como o teu pai e a tua mãe, para os que moram com os pais, como eles se sentem amados, é fundamental. A maneira como você se sente amado e você conseguir expressar isso na sua casa é fundamental. E a maneira da gente conseguir reconhecer, a maneira como algumas coisas podem trazer irritabilidade para as pessoas ao nosso redor. Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, o meu e a minha esposa. A minha esposa se irrita com coisas que eu não me irrito.
né? Ela se irrita com coisas que para mim eu deixo passar. Já eu posso parecer despojado, a barba, a roupa xadrez, mas eu também tenho alguns toques de organização, mesmo que sejam mesmo que sejam engraçados por eu ser mais despojado. Então, cadê ela? Tá na live aí? Acena aí pra nós aí. Ela tá fazendo reunião agora, não para de trabalhar. É preciso a gente conseguir fazer alguns tratos. Tem que ser muito jogo limpo, Fernando. Tem que ser trato. Então, assim, poxa, esse jeito aqui que você fala me irrita muito. Me dá vontade de tirar reboco da parede. Então, por favor, não fale desse jeito. Não tenta acessar a minha atenção desse jeito. Faz esse outro caminho. Tem que ser num dia bom e tem que ser passado a limpo o plano, cara. É isso. Que legal, que legal. As 5 linguagens do estresse eu não sabia, não, esse negócio aí, viu, cara? Vou fazer umas lives boas desse negócio aí, viu, cara? Ué. Os caras só falam 5 linguagens do amor. Olha, eu já descobri umas 10 linguagens da irritabilidade. Muito boa, querido. Presta atenção aí na dica do PH. Olha, eu vou praticar aqui com a minha esposa. Apesar que eu não tenho praticamente nada que irrita minha esposa, né? É mais ela, né? Normalmente é assim. Ela tá aqui Pior de tudo que ela tá aqui na live do Instagram. Bastante gente prestigiando a gente, né? Tá a mamãe coruja do PH tá aqui, pelo que eu vi, né? Abençoando aqui nossa live. Que bom, viu? Um abraço, Vera, um abraço, Paulo. Vocês são muito queridos, viu? Obrigado por tudo aí que vocês já me abençoaram na minha vida. Bate-papo aqui hoje, pessoal, tanto no Facebook quanto no Instagram, sobre a juventude, o coração dessa juventude, vivendo esse momento de crise, os adolescentes, dentro da nossa casa. E aí a dica interessante do PH é: perceba seus pais, perceba seus irmãos, o que irrita eles, tente fazer um trato, tente combinar, fazer acordos, para que a gente torne esse tempo não tão complicado como pode ser. PH, a juventude cristã envolvida em missão, você já falou, ela está muito conectada, ela está muito produzindo conteúdos, né? Eu fiquei muito impressionado com uma rede social que eu não conhecia antes da pandemia. Eu não conhecia uma rede social chamada TikTok, né? Eu só ouvia minha filha falando: tô fazendo TikTok. E eu, a pedido delas, junto com elas, entramos, né, para fazer uma brincadeira, eu não tinha nenhuma ambição, né? Agora elas estão tudo orgulhosas que o pai dela tem mais de 1.000 seguidores no TikTok. Sabe, aí eu já vi um vídeo muito legal, né, cara, que o cara fala: eu vi você no TikTok. Eu falei: não, você é louco, não era eu não, era alguém parecido comigo. Bicho. Mas eu vi e tenho visto muito conteúdo cristão, né, muito conteúdo tentando evangelizar, tentando levar uma mensagem muito diferente do meu mundo, que era o Facebook, que tem muita discussão, muita briga. Você vê que o jovem está menos preocupado com essas brigas, com essa questão política, com essa questão que está acontecendo, e mais focado na unidade, no evangelizar. Como que você está vendo aí os jovens que você tem contato, principalmente? O que é muito fácil perceber é a expansão dos jovens em conseguir se expressar, se conectar de diversas maneiras, né? Então, por exemplo, igual você falou do TikTok. TikTok pode ser que para várias pessoas que estão assistindo a gente, eles já estão falando assim: meu Deus do céu, mais uma. O que é isso? Essa geração, principalmente a geração Z, a mais nova, e já a última geração, tem uma necessidade muito grande de se expressar. É a geração que ficou conhecida como self, que é a geração que fala sobre mim, eu mesmo.
Então é uma geração que consome muito conteúdo de rede social. E é uma geração que também produz muito conteúdo de rede social. Então, assim, chega ao ponto da gente olhar, às vezes, algumas pessoas e não conseguir entender como que dentro de uma semana essas pessoas conseguem estar tão presentes nas redes sociais como elas estão. Fazendo vídeos aqui, fazendo TikToks igual o Fernando faz, dançando lindamente a colar. Mas o fato é que essa geração usa e abusa desses conteúdos. Isso, como quase tudo na vida, né, tem aspectos muito positivos e tem aspectos que são negativos. O que eu percebo muito, principalmente nesse período de quarentena, é que começou a acontecer um movimento muito positivo dos pastores de igreja local, pastores sêniores de igreja local, indo em direção aonde está o seu rebanho. Principalmente no tempo de quarentena, que o seu rebanho agora ele está no mundo digital. Então, o que eu percebi é que, assim, essa galerinha, a geração Z, a geração milenial, eles já consumiam muito conteúdo digital. Só que dentro dessa quantidade de conteúdo, também tinha muita coisa que era um pouco não tão alimento sólido. Era algo um pouco mais momentâneo, algo um pouco mais fast food, ok? E agora, com essa questão da pandemia, a gente está vendo um movimento muito grande dessa geração consumindo conteúdos digitais das gerações anteriores. Eu amo muito ver isso, porque mostra que essa geração ela não tá atrás de conteúdo fast food só. Ela está atrás de maneiras que sejam similares àquelas que ela recebe comunicação. Então, os pastores que estão se atualizando, como você, atento, por exemplo, a tua filha trazendo uma história de um TikTok, e tantos outros pastores que estão usando muito mais suas redes sociais, eles vão ter sucesso em pastorear suas ovelhas. Essa geração, ela quer ser pastoreada. E assim, um outro ponto, a gente também tem um número muito grande, Fernando, dessas gerações mais novas, que a gente tem a urgência de produzir mais conteúdo para pastorear esses jovens. Do mesmo jeito que na época dos nossos pais, tiveram muitas coisas que distanciavam um pouco as pessoas de um evangelho cristocêntrico, centralizado, sólido, hoje continuam. E não existe território desocupado. Ou a gente ocupa ou alguém vai ocupar. A gente tem se preocupado muito em incentivar os nossos jovens a saber que esse tempo aqui que a gente está passando é um tempo que a fé deles vai ser testada. Jesus em Mateus 7 falando, olha, a chuva veio, os rios transbordaram e veio um vento muito forte. E vai dar contra essa estrutura que é você. Mas, porque você tem sido acompanhado, discipulado, pastoreado, você tem começado a construir a sua vida na rocha, que é Jesus, vai passar, esse tempo vai passar. Então é uma pregação que fala da verdade da vida, e não esconde do jovem de que tudo é Disneylândia. E a gente tem visto que tem um movimento muito grande de jovens que têm abraçado essa verdade, que estão se ferramentando, se alimentando e estão conseguindo passar por essa turbulência que é a pandemia. Que legal, muito interessante. E me diz uma coisa, PH, na sua visão, esse movimento que a gente vê na internet e os pais não conseguem entender muito bem. Na nossa live vai ter pai também, o pessoal da minha geração vão estar assistindo, principalmente no Facebook, depois no YouTube. Que dica você daria para um pai que tem um adolescente em casa, um jovem aí mais jovem, ainda dependente dele, que está tendo que estudar, que está tendo que pensar na vida, mas que também está muito conectado? Eu confesso os meus pecados, né? Eu muitas vezes chamo minha filha e falo, filha, você está demais nesse negócio, para um pouco com isso, estuda. Como que estuda com o celular junto? Não pode isso, tem que parar o celular para estudar.
E a pergunta é, que dica você daria para nós, pais, para nos aproximarmos dos nossos filhos, quem sabe orarmos mais juntos, saber mais como é que está o coração deles, não sei, que dica você daria para nós, pais, principalmente nesse tempo que estamos tão juntos, como que a gente podia aproveitar melhor esse tempo para ficar mais conectado com nossos filhos? Eu acho que todo adolescente, ele está na fase da vida em que ele tem um desafio muito grande diante dele. Na adolescência, talvez é um pouco mais difícil de perceber isso, de perceber que os melhores companhias da vida até então são os pais. E ninguém na vida ama mais eu, enquanto adolescente, quanto os meus pais. A adolescência é um período muito desafiador de enxergar com clareza essas coisas tão claras depois, quando os anos passam um pouco. Então, a primeira coisa que eu acho que eu queria dizer para os pais apesar dos sintomas, às vezes de estresse, de uma aparente rejeição, de uma gritaria, não acredite que seus filhos não te respeitam e não te amam. Talvez eles só não estão conseguindo traduzir o que eles sentem de verdade no fundo do coração à tona. A adolescência é um período muito terrível. Você não é mais uma criança, você não é um adulto. Você gostaria de ser independente, você nem sabe direito o que é ser independente, mas é talvez uma ideia que você tem, só que você não tem condições, meios de ser independente. Então, é um tempo muito desafiador. Então, a primeira coisa, eu diria, tudo que vocês forem fazer, pais, façam baseados na verdade de que os seus filhos te amam, de que os seus filhos gostam da sua companhia. Eles ainda talvez não descobriram a 100% isso ainda, ou não conseguem traduzir isso, mas é uma verdade. A outra coisa, é preciso se aproximar do universo deles. Então, por exemplo, o seu exemplo foi muito bom, Fernando, TikTok. Você sabe dizer... Não precisa fazer TikTok, mas se fizer... Não precisa fazer TikTok, mas é sensacional ver a quantidade de vídeos no TikTok que tem de pais com filhos. É sensacional ver e é um momento de interação. É um momento que não é um momento chato. Vamos ser muito sinceros, tirar o lixo da casa é muito importante. Só que não é divertido. Não vai me dizer que é mega divertido. Não é um afazer. Agora, você tá vendo? Não vamos mentir. Nossa, filho, olha, vamos fazer uma atividade super legal, tirar o lixo. Você tá maluco? Isso não é divertido. Agora, você gravar um vídeo com seu pai, todo dourão, brincando, dançando, isso cria conexão positiva. Cria conexão para depois, quando tiver que ser uma atividade que desenvolve caráter, de uma maneira um pouco mais sistêmica, como limpar uma casa, tirar um lixo, ajudar na louça, você tem uma ponte já previamente construída com o teu filho. O computador, a rede social, ele não é diferente das outras tecnologias que tinha cada uma na sua época. Tudo em demasia, agora é o ditado da vovó, que é verdade, tudo em demasia faz mal. Então, mas é que o computador em si, ele pode ser um mega aliado. Eu tenho, por exemplo, diversas páginas de conteúdo de igrejas sérias, tratando sobre, por exemplo, sexualidade, tratando sobre relacionamento, autoestima, que vocês, pais, precisam conhecer. Por quê? Porque pode ser uma mega ferramenta de você relembrar o que o seu filho está passando, com as crises de identidade, com as crises com o corpo, com as crises com o tempo de vida que eles estão passando. Você precisa saber o que é TikTok, você precisa saber o que é o Stories, você precisa saber que lives que seu filho assiste, o que ele não assiste. Você precisa se envolver no mundo deles. Essa é uma responsabilidade que é maior dos pais para os filhos, pelos pais serem os líderes da casa, sem dúvida. Que interessante. Eu nesse tempo de estar mais perto da minha filha tem 14 anos, né? É uma bênção, viu? Se tem alguém assistindo ela, vai casar com 40, então nem vem aquele mandar. Coitado! E ela falou, pai, para de fazer esse negócio de live no Facebook. A gente não acessa o Facebook. Vem ver pra você ver uma live que eu assisto. Eu fui ver uma live que ela assiste meia-noite, cara.
A live do cara, o cara é um pastor, meu. Ele tem, às vezes, 30, 40 mil jovens assistindo a live dele meia-noite, cara. Aí eu me senti um nada, né? Falei, meu Deus, como é que pode ser? Isso que é pastor, cara. Tá pastoreando 30 mil ali, meia-noite. Eu faço minha live às 5 da tarde e ninguém assiste. Pois é, Mas pois é. assim, aí eu fiquei nesse processo de avaliação, né? Falei, olha que interessante o que Deus está fazendo, né? E eu ouvi a live dele vários dias. Ele chama André, lá de Miami, da Igreja Batista Lagoinha. E eu falei, e ele prega a palavra, ele prega o arrependimento, ele prega que os jovens se convertam. E eu falei, nossa, eu achei que esse cara tava fazendo só. Como é interessante Palhaçada. você entrar no mundo do outro e ver, né? Exato. E ver participar junto, né? Que nós pais tenhamos mais essa visão de estar juntos, participar juntos. Por várias vezes eu me peguei nesse tempo de crise pensando assim, mas minha filha é adolescente, não tem preocupação, eu que tenho meus boletos para pagar, eu que tenho que ver aqui as coisas, mas eles também estão sofrendo nesse tempo, sim ou não? Fernando, eu ouso dizer assim que se os problemas da juventude fossem fáceis de ser solucionados como pagar um boleto, dinheiro resolve o problema, seria muito bom. Os problemas que eles lidam são problemas que o dinheiro não resolve, porque são problemas internos, são problemas de formação, eles estão formando quem eles são. É uma fase final da história, o último salto. Deixando para trás toda a infância, a pré-adolescência, a adolescência e descobrindo qual que é o mundo de verdade. É o desafio de lidar com as incertezas da vida. Essa sua postura, Fernando, essa postura é o que a gente sonha para cada pai e para cada mãe. É a postura de você se livrar dos seus preconceitos, que todos nós tivemos, a maneira como a gente cresceu e amadureceu na vida, mas as gerações mudam. E a questão não é a metodologia, a questão não é o como, a questão é o que, é o conteúdo, é o cerne da história. Então, por exemplo, uma live meia-noite, você foi descobrir que o conteúdo, o que estava sendo passado ali, era algo bom. Então, falava para a geração anterior começar um culto meia-noite. Os caras falavam, tá maluco? Isso não é a hora? E não sei o que lá. Você não acessaria, mas eles faz total sentido. Eu amo ler, por exemplo, a maneira como Jesus ele deixava de cabelo em pé os religiosos da época, que tinham já uma prática totalmente enrijecida. Jesus pegou conceitos da eternidade, teológicos, e traduziu de uma maneira tão cotidiana que eu imagino que os religiosões da época, eles ficaram de cabelo em pé, devem ter achado isso uma falta de respeito, não sei o que, isso não se faz, onde já se viu, não se estuda no celular, não se lê a Bíblia no celular, não sei o que lá. Mas o fato é que a mensagem foi passada. E o que é que importa? Eu, com a minha metodologia, se passar para o meu filho ou o conteúdo, a verdade em si? Então, esse exercício que você fez foi sensacional. Sabe, a Bíblia no celular, a gente ama pegar o papel, ler, etc. Mas a gente precisa entender que o mercado hoje que eles consomem é totalmente digital. Não é que vai morrer o papel, não é que vai morrer essa metodologia antiga, mas é que o mundo atualizou. Muito bom, muito bom. Eu acho que hoje nós estávamos no curso de pregação e ensino da palavra e passou um vídeo de um senhorzinho, eu vou até achar um senhorzinho sentado no banco pregando para pais e dizendo, olha, a responsabilidade de ensinar a Bíblia para os seus filhos é sua, não é da Total. igreja, não é do pastor da igreja. Em toda a história bíblica, a responsabilidade de ensinar a Bíblia para o seu filho é sua, pai, é sua mãe. E não só Fato. quando é criança, né? A gente tem uma ideia assim, não, eu tenho que ensinar meus filhos quando eles são crianças, tá certo, que bom que a gente faça isso. Mas a gente tem um jeito de falar assim, olha, não, eu não vou mais, né? Eu me lembro que eu comecei a ler a Bíblia com meu filho, ele tinha aí em torno da idade da Vitória, acho que de 12 para 13 anos, né? Ele tá com 27 agora, meu filho mais velho, ele já leu a Bíblia 15 vezes. Uau. Ele leu a Bíblia uma vez por ano. Ele leu a Uau. Bíblia
completa mais vezes do que eu já li completa. Mas foi um exercício que começou quando ele tinha essa idade, né? Então, você também acha que os pais podem sentar e estudar a Bíblia com o filho adolescente, o filho jovem, sendo tão diferente? Ou você acha que não dá? Como que você pensa disso? Fernando, eu acho que a gente tem um gap muito grande de casos e mais casos de pais que realmente se ausentaram dessa parte tão fundamental da educação dos seus filhos. Tanto a educação civil, tanto a educação social, que foi terceirizada para sistemas escolares, quanto a educação bíblica, né, terceirizada para a escola dominical. A gente está redescobrindo de que não importa o tamanho da sua igreja, não importa quão tecnológica seja a sua igreja, se os pais não tiverem engajados intencionalmente em voltar a serem os primeiros discipuladores, mentores, pastores dos seus filhos, nós não vamos ter sucesso em levantar a próxima geração. O tempo que os filhos passam em família é infinitamente maior do que o tempo que os filhos vão passar dentro de uma igreja local. Pensa, por exemplo, agora, nesse tempo de pandemia, o número que já era muito diferente, agora aumentou ainda mais a diferença. Então, os pais precisam voltar a conseguir ter essa posição de relevância e influência para os seus filhos. Em outras palavras, essa geração ela vai ser muito arredia com incoerência. Essa é uma geração extremamente crítica. Essa é uma geração que está conectada ao mundo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se aquela história, casa de ferreiro, espeto de pau, se o pai, se o filho testemunha um relacionamento entre pai e mãe, com ofensa, com palavra de baixo calão, com qualquer coisa do tipo, e depois o papaizão, a mamãezona, quer sentar e falar sobre o sermão do monte, você pode ter certeza que isso não vai ter efeito. Ele pode até ficar ouvindo pelo motivo errado, mas a semente não vai cair no coração. Tudo isso para dizer o quê? A principal metodologia para ensino bíblico é o testemunho pessoal. A principal metodologia mais efetiva para ensino e absorção de conteúdo bíblico é o testemunho pessoal. É a maneira como o pai lida com o desconforto causado pela mãe, é a maneira como... Aí, tá vendo? O pai se derrete todo. Elas adoram participar das minhas lives. Figura, que coisa linda. É a maneira como a mãe se relaciona com o pai no desconforto, ver o exemplo prático de pedido de perdão, de liberação de perdão, de serviço, de humildade, de palavras mansas, de tempo devocional com Deus. E, além disso, dos pais também se valerem de diversas ferramentas que, graças a Deus, hoje a gente tem essa geração, Fernando. Fernando, pensa, por exemplo, movimentos como Eu Escolhi Esperar. Nunca nós tivemos movimentos como esse. A nossa geração não existia. Nós crescemos com vários tabus relacionados a relacionamento, a sexualidade. Nossa geração era nosso pai escolheu que a gente espere. Sensacional, exatamente isso. Exatamente isso. Esses pais que falam que vai casar com 40 anos de idade, um dia já se viu. Então, assim, só que tem essas ferramentas, Fernando, tão disponíveis, entendeu? Estão disponíveis para os pais irem atrás e se ferramentarem ainda mais. Achar um vídeo legal, de uma reflexão muito boa, depois puxar esse assunto com o filho, ter tempo individual, se você tem mais de um filho, ter tempo individual, só o pai com o filho, só a mãe com o filho, tempos juntos em família. É fundamental a igreja e a família se unirem. A gente fez aqui na igreja em Valinhos um negócio de veredas antigas, né? Inclusive o pastor Lu tava, né? Tá inclusive na live aqui, ó, de olho em nós, ó. Pastor Lu aqui, ó. Foi muito bom, principalmente para os adolescentes. Eles tiveram uma possibilidade de ver coisas diferentes. Eu acho que
Que bom que tem um despertamento. Eu acho que nós pais precisamos valorizar mais esse despertamento dos jovens, esses movimentos que estão acontecendo. A igreja em geral precisa valorizar mais isso. Eu lembro que uma vez alguém me perguntou sobre um culto que nós fizemos de jovem, um movimento bastante diferente da nossa igreja. Alguém veio me Uhum. questionar, né? Mas como pode? O senhor é pastor e deixar isso acontecer? Uhum. A palavra não foi pregada do jeito que a gente está acostumado, aquelas coisas que a gente sempre conversa, né? Eu falei assim, olha, sendo bem sincero, não foi pregada a palavra assim do jeito que eu prego e que a gente gostaria que fosse pregado. Mas assim, se essa turma que se reuniu aqui viesse aqui todo sábado para fazer essa mesma coisa, eu abriria a igreja todo sábado para eles. Sensacional. Porque se eles Sensacional. estivessem aqui todo sábado, a chance deles se converterem é maior do que eles estivessem em outro qualquer outro lugar por aí pela rua. Exatamente. Então acho que dar esses passos, ir além, trabalhar isso é muito bom. Então vamos lá, estamos partindo para o nosso fim aqui. Que bom estar conosco aqui. Ó. Manda um recado para o pai e para a mãe, porque eles estavam aqui pelo menos. Não sei se eles estão ainda. Para os seus amigos aí, pede para eles curtir nossa página no Instagram. E deixa para nós um recado final aí, PH, para os jovens, para quem está assistindo nossa live, vai assistir depois. Legal. Pessoas, primeiro de tudo, a gente é muito feliz de poder ter conhecido na vida o Fernando. É um cara que tem uma bagagem. Só você. Não tô ganhando nada, eu tô falando de coração aberto. É um cara muito incrível, porque ele tem a junção da bagagem, da experiência de vida, a bagagem de alguém que busca intencionalmente Deus e a humildade. Então, assim, você que gosta desse tipo de gente, segue ele, segue o trabalho que ele faz. É um cara que produz conteúdos, dança no TikTok, enfim, eclético, vale muito a pena. Outra coisa, você que é da geração mais jovem, um dos efeitos colaterais de toda essa tecnologia que a gente nasceu com ela foi que a gente é um pouco imediatista. E é um desafio muito grande a gente perceber que tem coisas que estão fora da nossa alçada. Não dá para a gente receber em 24 horas algumas coisas da nossa vida. Mas fica aqui a minha fala de que Deus é o Senhor do tempo. Ele é dono do tempo. Ele cuida de absolutamente tudo. Nada foge do olhar dele, do carinho, do amor dele. Então, esse tempo que nós estamos dentro dele, vivendo, tem começo, meio e fim e vai passar. A vida de vocês é uma vida que foi criada por um Deus cheio de amor e vocês vão viver cada uma dessas etapas da vida de vocês. Às vezes pode parecer que não vai rolar. Eu completei antes de ontem, que dia é hoje, Fernando? 25? Hoje 24. 24. Há 2 dias atrás eu completei 31 anos. E com 31 anos eu posso te dizer que eu também experimentei esses dias de que aparentemente tudo cooperava contra. Mas com o tempo passando eu descobri que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então se mantenha firme, se mantenha conectado a uma igreja local, a sua igreja local, se mantenha conectado às pessoas mais velhas, os cabeças brancas. O Fernando não tem cabeça branca, mas ele tem espaços vagos na cabeça, também serve. Tem terrenos à venda. Se mantenha conectado a essas pessoas. Faz parte. Se mantenha conectado, porque a gente está acumulando experiência. Vai passar. Não, pelo tamanho da barba, você acha que ele só tem 31 anos? Não, fala a verdade. Postiço. Eu sou bem mais novo, olha aqui, ó. Muito bom estar com o PH Martins, da Igreja Plenitude Cristã de Santo André. Se você é aí da região, recomendo muito. Vá conhecer quando abrir. Por enquanto, vai conectado aí nas redes sociais, né? Vai participando aí, conecta com ele também aí, se você é da minha rede. Uma bênção de Deus na nossa vida. Muito obrigado, PH, por estar conosco. Eu sei que o horário dos jovens é um horário mais tarde, mas eu não ia aguentar fazer meia-noite, eu acho. Não ia estar empacotado já.
Ai, meu Deus. Toma um Essa Red live Bull, vai Fernando. ficar, isso, essa live vai ficar gravada aqui no nosso Facebook também, para abençoar pais, abençoar jovens que os pais vão encaminhando. E eu tenho certeza que vão alcançar muitas vidas. Nosso objetivo é Amém. produzir conteúdo, porque eu vi algumas notícias de live, PH, tristes demais, de 2, 3 horas, só com gente falando besteira, tomando álcool, se embebedando. Aí eu falo, pô, é possível, vamos produzir alguma coisa boa, afinal de contas, vamos dar pelo menos opção para as pessoas poderem consumir alguma coisa boa. E eu gostei muito da live de hoje, tô de coração aberto, acho que muitos pais vão precisar ouvir muitas das dicas que você deu para nós aqui hoje. Muito obrigado. Amém. Fernando, o prazer é meu. Deus possa continuar te dando estratégia, ideias, criatividade. Amo você. Tamo aí. Semana que vem tem live de segunda a sexta, às 10 horas da noite. Conecta lá. Na segunda-feira tem uma importante às 5h30 com uma médica da Unicamp, falando sobre como manter sua saúde. Depois, todas as noites tem sobre missões, sobre como compartilhar o evangelho. Na quinta, sobre sexualidade. Na segunda, com uma bispa falando sobre o chamado pastoral no meio da crise. Então, conecta lá, Fernando Lino 19, tanto no Facebook como no Instagram. E vai nos ajudando a crescer nas nossas redes sociais. Não ganhamos dinheiro com isso, mas nós queremos levar o evangelho, é isso? Amém. Isso aí. Muito bom, muito bom. Vamos ficando por aqui. Grande abraço, pessoal aí do Facebook, do Instagram. Estamos tão craque aqui, ó. O PH que deu a dica, quero agradecer. Se não fosse ele, nós não estaríamos fazendo aqui nos dois ambientes simultâneos. Foi muito bom. Vários outros já fizeram também. Muito obrigado, viu, PH? Grande abraço da esposa. Um beijo, um abraço aí na mãe, no pai, no Lu. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço, Fernando.